Olá, aqui é a doutora Camila Vidal, médica especialista em reprodução humana do Ceferp. Seja bem-vindo ao podcast Papo de Tentante. Vamos ao episódio de hoje? Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Hoje, nossa conversa vai ser muito especial em homenagem ao Dia das Crianças, agora em outubro. Porque a gente fala muito de planejamento para engravidar, né, do tratamento, do positivo, mas o nosso objetivo de verdade é o bebê nascido bem, né, a criança evoluindo. Então, para isso, a gente vai falar sobre os cuidados com a saúde do bebê, desde a programação da gestação, pós-parto. E aí, para isso, eu tenho aqui comigo a queridíssima doutora Natália. Muito obrigada pela sua participação, Nath, e queria deixar você à vontade para se apresentar um pouquinho. Obrigada, Cam, pelo convite. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz de poder trazer educação em saúde, da gente poder falar um pouquinho, porque muitas vezes a gente só sabe que faz falta quando a gente conhece, Exatamente. né? Então, a gente fica... Então, eu sou a Natália Fontana, eu sou pediatra, sou mãe da Maitê, de 15 anos, e do Cauã, de 3 anos e meio. Eu sou pós-graduada em nutrologia pediátrica, homeopatia, e atuo aí em sala de parto, respeitosa, né? E consultório há mais de 13 anos. Que legal. Desde a Maitê bem pequenininha, né? É, a Maitê nasceu no internato. E isso é até uma coisa que depois eu vou te perguntar, como mãe e médica, o que mudou na sua vida, assim, sendo mãe? Porque eu acho que é uma coisa bem interessante. Eu, vivendo de paciente, pra mim mudou muita coisa. Então, imagino que pra você também. Mas, pode Muda falar, muito, né? Cam. Muito. E até assim, mas eu falo que eu não conheço uma pediatria sem ser mãe. É verdade, porque você né? tava no internato, então, assim, né? porque eu já tava no internato, então todo o meu relacionamento sempre era baseado em como minha filha se sentiria estando naquele lugar. Como eu gostaria de ser atendida. Então, assim, tiveram situações que eu estive em urgências com a Maitê, e eu vi o trato, eu falava assim, não é isso que eu quero passar, né? Exatamente. Porque a gente tem muito aquele conhecimento técnico, realmente, da faculdade. Mas a gente tem que entender que a gente vem de uma cultura, vamos dizer assim, machista. Não falando, né, do ponto de vista de briga de sexos. Não é isso. Mas a gente vem de uma formação muito focada no que eu acho, no que eu sei. E às vezes não olha tanto que a criança também é um ser que tem vontades, que tem... Você tem que ter um tato, tem que ter uma interação, né? Você tem que ter um manejo diferente ali para olhar. E a mãe, muitas vezes, está numa situação de fragilidade. Ou com o filho doente, ou de angústia, ou de ansiedade. Ou porque ela está completamente perdida, é um desconhecido para ela, né? Então, a gente não tem que olhar como se aquilo fosse óbvio ou... se aquilo acontecesse, é mesmo uma terra de ninguém ali que a gente está pisando. E eu acho que tira a gente do olhar técnico pro olhar realmente de empático ali, né? E até nas pequenas coisas, né? Então, por exemplo, hoje eu tava com um bebê que ele, às vezes, a mãe já vinha de outra pediatra. Ela falava, o exame físico com ela é muito difícil. Então, eu falei, então deixa ela aí no chão. E aí, eu sentei, fui brincar. E aí, pra olhar os dentinhos e tal, eu comecei sem pegar o palito. Né? Abrindo a boca. E ela repetiu, e eu consegui olhar a boca assim. Então, a gente não pode deixar de lembrar que a criança também ela tem essa capacidade de espelhamento, de replicar, né? E isso, com certeza, para a mãe, levando no filho, levando no pediatra, faz toda a diferença, né? Para ela sentir o filho dela respeitado também, né? Naquela situação. E é o que você falou, ela já está num momento de angústia, né? Ainda mais assim, se precisar passar por alguma urgência, né? Alguma avaliação algum assim. procedimento. Exatamente. Então, faz muita diferença, eu percebo. Aproveitando, eu até ia começar por outro assunto, mas já que a gente entrou nesse assunto, o que você acha que é importante? Porque assim, quando a gente fala no tratamento, na programação da gestação, o lado bom que eu vejo é que dá muito tempo para se programar realmente, né? Para você se cuidar, olhar para você, para a saúde. Tem alguma coisa que você veja que é importante que as futuras mamães possam começar a fazer desde agora para ter uma melhor possibilidade de saúde para os filhos? É incrível essa sua pergunta, porque hoje mesmo eu vou dar uma palestra numa escola sobre os 1000 dias, né? Que para mim é um dos temas que eu sou apaixonada na pediatria. E dentro dos primeiros 1000 dias, a gente acredita que toda a programação metabólica do bebê, e isso a neurociência, o neurodesenvolvimento já é bem embasado,
ela acontece desde o momento da concepção, né? Desde antes da concepção, principalmente ali até os 2 anos de vida. Então, é a fase que a gente vai ter a programação metabólica, a interação do ambiente com os genes, né? Que antes a gente falava, genética é tudo. Não, hoje a gente conhece os clock genes, então a gente tem aquela coisa dos genes que são ativados ou desativados pela interferência com o ambiente, né? Com o fator ambiental. E daí entra tudo. Então, muitas mães se preparam pro parto. Eu tô me preparando pra gestação. E eu falo que a gente tem que estender para aquele papo que a gente estava tendo logo antes de começar a gravar. Vamos estender esse preparo para o puerpério. Vamos estender esse preparo para a rede de apoio que vai acontecer depois. Como que eu vou passar por essa fase? Porque se a gente parar para pensar, a gestação, na verdade, ela devia ser o tempo de preparo para a parentalidade. E não para o parto em si. Né? Então, o que a gente precisa se organizar? Conhecer um pediatra. Muita gente deixa para conhecer o pediatra na hora do parto, pega do plantão. Mas se eu tenho uma identificação com esse profissional, se eu confio nele, esse caminho vai ser mais tranquilo, né? Estudar sobre educação positiva, né? Sobre a neurociência mesmo. Então, assim, como que eu vou tocar no meu bebê? Como que eu vou... Porque a gente esquece também... Eu falo que o parto... ele é um momento de crise para o bebê. Porque ele sai de um ambiente em que ele está completamente protegido. Eu sempre falo, pensa agora em você, como é que ele está dentro da barriga. Arthur, né? É o Arthur. Ele não sente frio, não sente fome, não sente calor. Ele não sente nenhum desconforto, não tem nenhum tecido incomodando. Igual hoje eu botei um sutiã diferente, eu tô toda hora incomodada aonde ele tá me pegando. Imagina a criança que nunca pôs uma roupa... Depois que nasce, ele tem que sobreviver. Então, ele está exposto a todas essas questões sensoriais que o ambiente vai trazendo pra gente. Cheiro de desodorante, de desinfetante, shampoo, de condicionador, né? As texturas das roupas. Ele sente fome pela primeira vez. O intestino dele vai funcionar pela primeira vez. Até o coração dele, na hora que ele nasce, vai mudar a conformação para ele mudar toda a circulação do corpo. Então, nascer... é uma crise adaptativa. E esses primeiros meses que o bebê tem, eles são uma fase de amadurecimento. Eles são uma fase de adaptação. E muitas vezes a gente se pega no puerpério falando assim, meu Deus, pra que eu fui inventar de ter filho? Porque eu não me preparei para um bebê normal. É um bebê que vai trazer pra gente privação de sono, que ele vai trazer choro, que ele vai trazer demanda. Eu nunca esqueço, uma vez, uma paciente minha que foi ter gemelares. E ela falava assim, você tinha que ter me avisado melhor sobre o puerpério. Aí eu falei, mas eu te avisei. Eu falei, até pra você congelar a comida. Aí ela, eu não acreditei o suficiente. Porque um puerpério de gemelar é um puerpério, né? Eu imagino. São 2 demandas de 2 bebês que estão em adaptação. E aí você falou um pouquinho sobre essa questão, né, de se preparar, até no sentido da parentalidade. Você como pediatra, porque existe, muita gente acho que não sabe, mas existe consulta pré-natal pediátrica, né? E aí, qual é o momento que as pessoas podem procurar para fazer essa consulta? Eu falo que a gente tem o que a gente está conseguindo estabelecer ainda, que é muito novo. Então, assim, pelo menos... uma consulta em torno de 32 semanas. Para que você conheça o pediatra. Eu tive 2 pacientes esse mês que vieram para mim tendo passado por consultas pré-natais com outras pediatras. Porque não se identificaram. Então, é um tempo que você tem para isso. Exatamente. Né? Exatamente. Ver se bate os valores, a criação, né? O que eu acredito, o que eu espero pro meu filho. Mas o ideal seria uma consulta em cada trimestre. Que pelo legal. menos. Porque aí no primeiro trimestre... a gente começa a trabalhar sobre mudança de estilo de vida, explicar, porque a gente fala muito, vocês falam muito para gestantes, da importância para ela. Então, Mas a gente, como bebê, pediatras, a gente consegue trazer os dados da importância pro bebê. Então, indicar livro, o que precisa ter num quartinho, por exemplo, o que é essencial, para até você fazer uma reforma da casa, do quarto, dentro da realidade da família, entendeu? Quero berço, não quero berço, quero cama montessoriana, quero isso. Então, essas coisas que parecem que são assim, mas são escolhas que a gente vai. No segundo trimestre, a gente já poderia falar com calma, para ter tempo sobre
compras do enxoval, itens que são essenciais, que não são essenciais. Já o acompanhamento dos exames de pré-natal. O que a gente pode ficar atenta, o que eu posso conversar com a obstetra que a gente precisa melhorar, né? Porque a gente olha aqueles dados, os exames, as sorologias, olha isso aqui, eu acho que ficou, vamos investigar melhor, né? Ver os ultrassons. E aí, no terceiro trimestre, realmente a gente tem uma conversa sobre o parto, do ponto de vista do bebê, né? O que é esperado, o que não é, se não der certo, qual a importância do golden hour, amamentação. Então, eu brinco, a síndrome do bebê normal. Vamos lá. Que bebê que vai pra casa com vocês, né? O que esperar do sono, como que a gente organiza essa questão da rede de apoio. Aí, eu checo lá, como é que vai ser a rede de apoio? Então, as babás vacinaram, os avós, né? Porque é aquilo, a gente... tendo mais olhos olhando para aquela família, você consegue também abraçar mais pessoas, né? Com certeza, com certeza. E isso dá um norte para gestante, né? Assim, porque uma coisa que você falou é muito real. A gente, como GO, a gente fala dos cuidados para ela ter como mãe, mas quando tem um pediatra falando, olha, para o seu filho o benefício é esse, parece que te desperta uma coisa que você consegue. Eu tô conseguindo ficar sem tomar café, quase. Uma coisa, para mim, muito difícil. Não, e é muito engraçado isso, porque a maioria dos pais chegam na consulta pré-natal, por exemplo, sem terem tomado a DTPA. E aí, na hora que ele fala, ai, mas eu já tomei, ou eu já tive, eu falo, não, mas deixa eu te explicar. É importante pro seu bebê, pro seu bebê não ter a coqueluche. Né? Aí todo mundo... Uai, como assim? Então, ele só vai receber a primeira dose e tal. Aí todo mundo já sai de lá e vacina. Então. E isso é interessante porque é muito do que a gente tá falando de se preparar pro puerpério mesmo. Eu, agora na gestação, né, tenho uma colega que tá gestante quase da mesma idade gestacional. E aí a gente tava conversando, tudo, e aí ela foi falar da questão do parto, e ela fez um comentário que ficou, sabe quando fica assim na cabeça? Porque a gente tava falando de via de parto e tudo mais. E ela falou, eu vou deixar o tempo pra ver se eu evoluo pra parto normal e tudo mais. Ela falou, mas eu até não tenho tanto medo. Ela falou, eu sei que vai doer, eu sei que vai ser difícil e tal, mas eu me sinto preparada. O meu maior medo é pra depois que o bebê nascer, principalmente a amamentação. Porque ela falou assim, o parto é um momento ali, algumas horas de muita dor. A amamentação, eu vou ter que ficar meses, eu vou ter que aprender a amamentar, é muito mais difícil. E eu falei, nossa, nunca tinha parado pra pensar sobre isso. A gente vê aquelas fotos das campanhas de amamentação, a mulher linda, maquiada, penteada e um bebê pleno. A maioria com pega errada, tá, gente? Nas fotos, né? Então, eu falo assim, e a gente tem aquele mito do que o bebê nasce sabendo mamar e a gente nasce. Não, tá? Primeiro ponto, o ser humano é o único mamífero que ele nasce totalmente dependente de cuidados maternos, né? Então, a gente tem que posicionar o bebê. Eu falo, vamos comparar um cachorrinho, um filhote de baleia, já nada. Ele pega o leite que a baleia esguicha na água. O cachorrinho vai de olho fechado, ele acha a teta, ele se vira, ela dá patada, ela sai. O bebê, não. Você pega, traz ele no peito, tem que abrir boca, tem que posicionar, você tem que segurar ele na posição certa. E aquele pequetrê todo, e tem as adaptações que a gente vai fazer. Então, a gente tem uma jornada para lá. Mas eu posso deixar uma mensagem de bom ânimo, é que depois dessa fase inicial, a amamentação, assim como o sono, ela também vai evoluindo. É por isso que a gente vai amamentando tanto tempo. Porque aquele bebê nasce com o estômago do tamanho de um caroço, uma noz, né? Então, depois ele vai conseguindo guardar mais leite, eles passam mais as mamadas. Então, que vocês não se aflijam com os primeiros meses, porque há uma evolução, né? Eu falava assim, eu vou amamentar o Cauã 6 meses exclusivo, porque eu já tive uma história totalmente diferente com a Maitê. Mas depois, pra mim, envolvendo no que dá. Tô aqui com 3 anos e meio, menino mamando até hoje. Nesse vamos ver o que dá, tamo aí. Mas porque é leve. Entendeu? Ele não depende de mim pra dormir, ele não depende, ele come super bem, sempre comeu. Então, assim, porque a gente vai evoluindo as relações. E eu acho que é essa a importância também de você ter uma orientação, né, tão específica, assim. E eu falo que agora eu vou arrumar treta. Posso falar uma coisa polêmica? Vamos lá. Acredito muito que todos os profissionais são capacitados para atender mães e puérperas e tudo. Mas eu realmente acredito demais
que a maternidade muda a gente. Ah, eu imagino. Nesse sentimento. Então, assim, a biografia conta. Se você tem um tema, você vai buscar alguém que se identifica com aquilo, que viveu aquilo, que passou aquilo. Porque isso faz muita diferença. Não, mas eu concordo totalmente. Até falando, assim, do ponto de vista reprodutivo mesmo, né? Eu tive alguns problemas, tive cisto no ovário, precisei operar mais de uma vez. Precisei congelar óvulo. Até para engravidar não foi tão simples. Fiz uns tratamentos, alguns não deram certo e tudo mais. E eu vejo o quanto isso me transformou como profissional, não só tecnicamente também, mas principalmente no olhar. Antes o meu olhar era muito mais resolutivo. Acho que a gente sai da faculdade muito mais assim, né? É a técnica, a evidência fala isso, então a gente vai fazer assim. Tá, mas na nossa vida real não encaixa assim. Eu sabia da técnica que eu tinha que congelar óvulo lá atrás e eu não congelei. Na época, congelei depois. Então, são coisas que quando a gente se vê no lugar de paciente, concordo totalmente com você, que muda muito mesmo, né? E falando, né, dessa questão da preparação, então você mencionou alguns pontos que eu acho importantes da gente reforçar, até nessa questão de, assim, estilo de vida da mulher, né, que vai gestar e que já está gestando, vacinação, e especificamente para mulheres que engravidem depois de algum tratamento. Tem alguma coisa de diferente que você veja que seria importante a gente observar, orientar, talvez algo relacionado à idade, não sei? Saúde mental. Ah, com certeza. Eu acho que o principal gatilho que eu percebo das mães que tiveram muita dificuldade para engravidar ou muitas perdas, muito trabalho, é a gente estar preparada para as dificuldades que as crianças vão impor. Então, assim, porque a gente fica muito com medo de eu só tenho esse, ou então foi muito difícil. E esses gatilhos, eu falo na hora de uma febre, na hora de uma doença, na hora que o bebê... Eles vão reverberar na gente. Eu vejo muito eles vindo à tona, sabe? E aí eu falo, vamos pensar que pra criança... Eu ilustro, às vezes, vou dar um exemplo assim. Então, eu cheguei pro meu marido, vamos dizer que você é meu marido. Eu bati meu carro. Aí você falar assim, Cássio, eu bati o carro. Se ele vira pra mim e fala, meu Deus, Natália, agora o que a gente vai fazer? Não tem seguro. Não, eu já vou desabar. Se eu tava nervosa, eu vou ficar mais nervosa ainda. Agora, se eu viro pra ele e falo, Cássio, eu bati o carro. Calma, você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Alguém tá com algum problema? Eu tô indo pra aí, respira, eu vou te ajudar a resolver. É a mesma coisa quando a gente fala dos pais em frente a alguma situação que a criança vai apresentar. Né? Eu não tô falando que a gente tem que ser forte o tempo todo. É até por isso que o pediatra tá aqui pra assumir o papel e falar, olha, isso a gente deve se preocupar ou não deve se preocupar. Mas quem vai ser a linha de frente com a criança são os pais. Pra aquela criança entender o que ela tá sentindo, pra ela entender, ela vai olhar pra mãe, pro pai com a questão de segurança. Com certeza. Então, ela vai estar buscando essa relação. Então, eu acho que é uma coisa que a gente negligencia muito, é a questão da saúde mental, né? Com certeza. Até como profissional, não colocar uma carga a mais, né? Porque enquanto você estava comentando, eu tive uma colega na época de residência que fez uma FIV, ela precisou de algumas FIVs para engravidar, deu certo, engravidou, e ela estava seguindo o pré-natal, mas ela queria tentar esperar o trabalho de parto. E aí foi chegando nas 40, mas ela estava bem, estava tudo certo. Foi chegando nas 40, passando um pouquinho das 40, e ela ouviu de uma médica, num plantão, falou assim, olha, você tá brincando com um bebê de FIV, viu? Eu de você tinha que resolver isso logo. E ela falou, gente, eu fiquei desesperada. E eu falei, imagina também, que olha... absurdo. Então, olha o peso que você colocou nas costas da pessoa que fez tantos tratamentos para engravidar. E que tá tudo bem, ela tá acompanhada, tá tudo certo, né? Então, como profissional, conseguir ter esse olhar faz muita diferença, né? Pra pessoa passar mais tranquila. Eu acho que a gente tem que se atentar a isso e lembrar que a criança é esponja, né? Também, então evoluindo. Então, a gente se preocupa, eu vou comer bem na gestação porque eu preciso trazer nutrientes. Não, você tem que seguir comendo bem, porque daqui a pouco a introdução alimentar começa na gestação. Porque a gente já sabe que
o líquido amniótico, o leite materno, eles vão mudando de sabor dependendo dos alimentos, né? Ele não é um alimento estável. Então, ele muda. Então, tanto que as crianças, elas tendem a aceitar melhor os alimentos que a mãe consumia. Até por uma questão observacional em casa também. Então, eu sempre vi minha mãe comendo aquilo. Eu tenho interesse em comer, eu quero comer, né? Então, a gente tem que manter esses bons hábitos. A gente tá, por exemplo, hoje a gente tá nas semanas de luta contra a obesidade infantil. Então, se a criança não vê os pais se exercitando, se o momento de lazer que eles têm é em frente à televisão, é fazendo alguma coisa, vai ser isso que ele vai ter para a vida dele. Então, ter momentos no parque, momentos ao ar livre, desde quando a criança é pequena, né? Eu falo, às vezes, reveza, tá lá, fica um no tapetinho com ele brincando, o outro vai dar uma volta sozinho. É bom a gente ter esse momento para espairecer a cabeça também, né? Para organizar os pensamentos. Com certeza. Não, e eu acho muito importante realmente a gente falar sobre isso, porque no tratamento a gente percebe que às vezes está todo mundo, e é natural, mas assim, tá todo mundo muito focado no positivo, né? Então assim, poxa, tô aqui há anos nessa tentativa para engravidar, então agora eu quero chegar no positivo. Eu já tive paciente que às vezes falou para mim assim, eu vou começar a fazer uma atividade física, mudança de estilo de vida e tudo mais. Quanto tempo você acha que eu preciso? Você acha que eu procuro agora? Eu falei, olha, agora você pode procurar, tá tudo certo. Falei, só que a gente não vai ter um impacto significativo para sua transferência que já tá marcada. Ela, então eu procuro só depois? Falei, não, quanto antes você puder começar é melhor, você continua procurando. Só que assim, a gente tem que ter a clareza de que não vai ser uma mudança da noite pro dia e que a gente tem que ter uma mudança contínua, né? Então, acho que a gente falar sobre esses cuidados com a criança mesmo é importante para a gente trazer o foco nesse sentido, né? De que a gente está cuidando da nossa saúde para a parentalidade, realmente, né? E às vezes eu falo isso para as pacientes, até no sentido do preparo emocional mesmo, porque assim, muitas vezes, até falando por mim, pela minha experiência pessoal, a gente passar por todas essas situações, eu vejo que vai amadurecendo a gente em muita coisa, vai preparando o nosso relacionamento, a forma como a gente lida com frustração, a gente vai ressignificando muita coisa, e isso muda para o momento que a gente engravida, né? Então, eu vejo que é importante a gente ter esse olhar mais a médio e longo prazo, e nada melhor do que uma pessoa especialista para falar, olha, isso realmente vai fazer a diferença na vida do seu filho. Coisas que são muito importantes agora vão deixar de ser importantes daqui Exato. a pouco, porque a gente vai mudando valores mesmo. É por isso que uma das coisas que muitas mães referem comigo é a mudança do círculo de amizades, do círculo social, né? Que acontece muitas vezes quando a gente tá no puerpério ou tá com filhos pequenos. Porque você fala assim, nossa, mas antes coisas que eu tolerava, comentários ou comportamentos que eu tolerava, hoje eu já não tolero mais na frente do meu filho. E aí você acaba selecionando amizades, deixando de frequentar certos ambientes, né? Então, a gente tem aí uma crise de identidade que acontece também. Nesse momento, né? E tem alguma recomendação específica, assim, principalmente nessa questão de leituras, de cursos, de conhecimento, que você acha importante das mulheres procurarem nesse período que elas estão tentando se preparar para a maternidade? Olha, eu gosto muito dos livros do Carlos Gonzalez, que é aquele pediatra espanhol, né? Então, ele traz muito, assim... Então, a gente tem Bésame Mucho, que ele fala muito sobre a criação com apego, né? E a importância disso com bases científicas mesmo. Ele tem o Manual de Aleitamento Materno dele, que é muito legal. E Meu Filho Não Come, que fala sobre as bases da introdução alimentar. E um livro que eu indico para todos os pais lerem é O Cérebro do Bebê. Parece assim que é muito técnico, não. Ele é uma leitura muito gostosa, que ele fala sobre o desenvolvimento, a importância da gente entender e aplicar em cada fase o que a gente esperar mesmo do bebê e por que ele tem algumas ações que muitas vezes a gente não entende. Porque muitas vezes a gente exige que o bebê funcione como um adulto, né? E ele não é. A gente imagina isso, né? É um mini adulto, né? Não. Que só precisa de cuidados. E na verdade, não. Não. Né? Isso assim, a gente falou bastante durante o período da programação para engravidar e durante a gestação. E aí vai se aproximando ali do momento do parto, e aí tem a presença do pediatra, né, na sala de parto. E aí, mudando um pouquinho de assunto, assim, quando a gente fala na presença do pediatra, né, na sala de parto, o que você considera
importante, assim, da gente enfatizar para as mães entenderem realmente da relevância da participação? Tô falando isso porque, por exemplo, tem muitas mães que não vão ter noção da importância do contato pele a pele, da amamentação, né, de tentar uma amamentação precoce, de quais os cuidados são realmente embasados cientificamente para que precise ter com o bebê quando o bebezinho nasce, quais não são. O que é importante elas conhecerem nessa fase? Então, vamos pensar que a gente está chegando numa festa. Então, eu cheguei numa festa, eu me preparei 9 meses para essa festa. Escolhi roupa, marquei a melhor cabeleireira, juntei dinheiro para fazer a melhor maquiagem, tudo. E eu chego na festa e simplesmente ninguém me dá moral. Me botam num banco de escanteio, ninguém fala comigo e eu imaginava que eu seria homenageada, né? Vamos dizer. E esse é o nascimento, tá? Quando a gente não entende que a golden hour, o nascimento respeitoso, ter um cuidado respeitoso, ele realmente... Ele não é que ele seja importante, ele é tudo nesse momento. Porque lembra que a gente falou. Então, dentro da barriga, o coração do bebê, ele recebe o sangue todo já oxigenado, com todos os nutrientes do cordão umbilical. Então, a partir do momento que o bebê nasce, esse coração... O pulmão expande e essa expansão vai fazer com que o coração feche algumas câmaras e abra outras para assumir essa circulação. Então, olha tudo que está acontecendo lá dentro. Então, se eu sou acolhido, se eu não tenho interferência de temperatura, se eu não tenho procedimentos desnecessários naquele momento, vacinação ou tudo, eu consigo fazer essa adaptação nessa primeira hora de uma forma mais tranquila. Então, vamos lá. Cientificamente, eu diminuo as chances de taquipneia transitória do recém-nascido. Eu diminuo as chances desse bebê precisar de oxigênio suplementar, né? Eu diminuo as hipotermias que vão ocasionar hipoglicemias. Então, assim, eu tenho uma cascata de malefícios que eu vou estar prevenindo. O contato pele a pele, ele também faz com que a gente mantenha o cordão umbilical pulsando mais tempo, né, conectado. Então, a gente previne aí, durante essa fase de transição que ele está fazendo, a gente continua garantindo que ele receba esse aporte de sangue oxigenado que está vindo do cordão. E o clampeamento tardio, a gente aumenta o aporte sanguíneo para o bebê, de um sangue que é dele, vamos dizer. Então, a gente diminui as chances de anemia, pelo menos nos primeiros 2 anos de vida. Então, eu tô falando de situações que a gente consegue transferir até a longo prazo, né? E fora toda a questão neuroafetiva. Então, o bebê, ele vai estar... Todos os 5 sentidos aí, eles vão estar sendo ativados nesse momento. Então, o toque, que vai trazer uma corregulação emocional. A gente tem lembranças dos nossos nascimentos, mesmo que a gente não se lembre efetivamente deles. O cheiro, a voz materna e paterna, porque ele vai estar tendo... Eu falo, que coisa linda você ver quando um bebê nasce. E os pais abraçam, meu filho, eu te esperei tanto. E ele consegue receber e perceber aquilo, né? O pai fala, pega, beija. Muitas vezes os pais ficam, eu posso pegar? Mas eu tô sem luva. Eu não, pega, é teu. Pode pegar, pode beijar, porque a gente está ativando tudo isso. A gente está trazendo já essa neuroplasticidade no ambiente de amor, de carinho, de contato, né? Em que ele se sinta seguro. Então, a gente desarma todos aqueles nossos mecanismos de fuga e alerta que a gente tem nessa hora. Se a gente faz com que esse bebê esteja seguro no colo da mãe e do pai. Colonização bacteriana, benéfica para a pele. Já o colostro que está ali do lado, então ele já começa a sentir o cheiro do leite materno. A gente já consegue estabelecer a amamentação mais precoce. Porque o bebê nasce ativo. Depois de 2 horas depois do parto, ele entra numa fase de maior sonolência por causa da cascata hormonal. É normal. Então, muitas vezes, esses bebês eram levados para o berçário, faz os cuidados, não sei o quê. E quando eu entregava eles para a mãe, eles já estavam mais sonolentos. Demorava 4, 5, 6 horas para o bebê fazer a mamada. Aí já tinham recebido fórmula, ou já tinham recebido glicose, porque já fizeram hipoglicemia. Então, é aquilo que eu falei. É tudo... O nascimento respeitoso, né? Que eles falam humanizado, mas humanizado todos são. Mas o respeitoso, ele é embasado cientificamente. Com certeza. E isso independente da via de parto, né, Nath? Independente da via de parto. Ou parto normal, ou uma cesárea intraparto, né? Que é o que a gente sempre
prever. Existem as contraindicações absolutas, né, de parto normal, que graças a Deus, hoje em dia, a gente tem esclarecido cada vez mais que são poucas. Mas eu sempre falo, eu peço para aquelas mães que, não, eu vou querer cesárea. Esperem entrar em trabalho de parto, porque aí a gente tem... Aí, outro exemplo. Como que sua mãe acordava de manhã pra ir pra escola? Como assim? Como que ela acordava? Como que ela te acordava? Ela era das mães que ia devagarzinho? Era mais devagarzinho. Aí a alma voltava pro corpo antes de acordar, né? Minha mãe não. Minha mãe entrava no quarto. Já passou da hora! Pá, abre a janela. Menina, o corpo levantava, a alma não tinha descido ainda, sabe? Então eu falo que essa, que é a mãe que vai acordando devagarzinho, que vai abrindo de pouco, vai trazendo, é o parto normal. Sim. Ou entrar em trabalho de parto. Aquele que você vai gritando, não sei o que, é a cesárea agendada, né? O bebê não tem... De repente não tá sabendo nada do seu, né? Onde que eu tô? Mas é verdade. Ele não tem aquela sinalização hormonal porque teria acontecido, entendeu? E você falou um pouquinho da Golden Hour, mas acho que muita gente não deve saber, né? O que significa isso. O que é a Golden Hour? A Golden Hour é a gente esperar a primeira hora de vida com o bebê no contato pele a pele, com a mãe ou com o pai. Porque às vezes essa mãe tá passando mal, né? Porque vem aquela baixa, não dá. A gente bota pro pai. Então, ele fica essa primeira hora dessa transição no contato pele a pele. É pele a pele mesmo, tá, gente? Não é pele camisola. A gente bota embaixo, no contato. Esses tempos atrás, eu quase infartei. Eu fui fazer participar de uma cesárea com uma obstetra que não era acostumada, assim, Mas eu tinha avisado, né, a gestante, né? Porque eu falei assim, olha... Eu nunca fiz parto, ela não é muito imunizada. E ela tava passando desgermante no colo da mulher pra depois que quando eu falei que ia passar o contato. Meu Deus! Não! Tadinha. Pare! Até por isso, assim, é interessante a gente tentar buscar uma equipe alinhada. Lógico, né? A gente vai buscar o obstetra que a gente se identifique, o pediatra que a gente se identifique, mas muitas vezes as pessoas já têm equipes que elas estão mais habituadas a trabalhar e que isso faz com que o trabalho funcione de uma forma mais dinâmica, mais orquestrada, né, Nath? Normalmente, quem são outros profissionais que participam, assim, dessa equipe multidisciplinar no acompanhamento? Que eu acho imprescindível, assim, né? Que eu falo assim, eu deixaria de comprar uma babá, às vezes, babá eletrônica, melhor pra ter uma doula, né? Ou não botar um papel de parede, assim, pra ter uma enfermeira obstetra, sabe? A gente, às vezes, prioriza coisas muito além nos enxovais, compra coisas que vão muito mais, e quando a gente pensa no investimento real, porque, assim, já é sabido, a doula que vai em casa, te acompanha, ela tem técnicas não farmacológicas de alívio da dor. Então, você tem menos taxas de cesáreas quando você tem um acompanhamento com uma doula. Você tem mais tolerância, vamos dizer assim, né? Mesma coisa, uma boa enfermeira obstetra, que ela vai te acompanhar desde casa, vamos dizer. Então, ela vai saber avaliar, vai saber a hora certa de você ir pro hospital. Então, ela evita uma internação precoce, né? Então... Porque muitas vezes, meu parto não evoluiu. Não é que não evoluiu. Tem muita gente, você sabe, que ainda já foi fora de trabalho de parto pro hospital. Aí ficou, eu fiquei lá 2 6, dias. 8 horas, 2 na verdade, dias, não evoluiu. Mas quem dá conta de ficar 2 dias no hospital? Exatamente. Né? Então, são uma série de benefícios mesmo que eu considero que... Eu, por exemplo, eu tenho convênio, mas eu queria algumas questões do meu parto. Então, eu abri mão de ter parto no hospital do meu convênio. Escolhi um hospital com uma hotelaria até mais simples, para que eu conseguisse pagar e ter a equipe que eu queria, entendeu? E isso faz a diferença, inclusive, no pós, porque muitas vezes essas profissionais vão conseguir acompanhar até a questão da amamentação também, né? Sim, toda certeza você tem vínculo, né? Exato. A questão da rede de apoio e da vinculação, de você saber que você foi respeitada, né? A gente sabe que, por exemplo, parturientes que sofreram agressão, violência neonatal, violência obstétrica no momento do parto, que não têm segurança realmente sobre a escolha da via de parto, que elas foram
colocadas, elas têm maior taxa de depressão pós-parto. Uhum. E isso interfere em toda a vinculação que essa mãe vai ter com o bebê. Com certeza. Então, a gente tá falando aí de maiores taxas também, às vezes, de insucesso, se eu tenho uma mãe com depressão pós-parto. No aleitamento, na vinculação. Bebês que não têm uma vinculação bem estabelecida, eles têm maior chance de terem mais cólicas, mais episódios de cólica, mais episódios de choro. Então, é um bolo de neve, né? Com certeza. E até falando sobre essa questão da vinculação, o sucesso da amamentação, é um momento que a gente tem muito palpite também, né? Oh! Então... E aí vem desde a gravidez, mas principalmente depois que nasce. Ah, seu leite é muito fraco, tem que dar outra coisa. Ah, não, porque você não pode ficar chorando, pegando toda vez que chora, porque senão você vai acostumar mal a criança. Como que elas lidam com esses palpites todos? O que fazer? Eu falo que essa é a importância da gente se blindar na gestação. Então, assim, eu falo muito isso na consulta pré-natal, quando a gente vai falar sobre rede de apoio. Falei, vocês dois jogam no mesmo time. Né? O casal. Vocês estão jogando no mesmo time. Então, é o seguinte. Vocês já estabeleceram como que vocês querem, como que vocês planejam, como vocês querem educar. Então, na hora que vocês verem que a corda tá pegando, você lida com fulano, cicrano, beltrano, né? E você lida com a sua parte. Então, com a sogra, vamos interferir. Por quê? A gente tem que colocar os limites. E muitas vezes a gente fica... Ai, mas eu não quero me indispor. Não é sobre se indispor. É falar, eu quero ter a chance de criar o meu filho da maneira com que eu acredito que eu possa criá-lo. Exatamente. Vocês tiveram a oportunidade de vocês, eu respeito isso. Mas agora é a minha vez. Né? Então, assim, eu falo que, infelizmente, a gente tem muito mais relatos de baixa produção do que eles realmente acontecem. Porque, na verdade... A maioria é uma mãe que foi minada, um pai que não estava preparado para aquilo, para um bebê que demanda, e profissionais que não sabem apoiar esse binômio. E aí, se a pessoa, né, a família, tem o conhecimento técnico, ela vai ter uma força muito maior, porque senão você vai ficar na dúvida. Ah, mas será que é fraco mesmo? Ah, mas será que ela não tem razão e eu deveria estar fazendo outra coisa, exemplo, né? Se eu falo para você hoje, olha, Camila... vamos dizer que a gente está na nossa consulta pré-natal. Então, Camila, é normal que o Arthur perca peso até os 14 dias de vida. E isso não é sobre o quanto você tem de produção. Lembrando que essa fase inicial é uma das fases que mais garantem mesmo produção, vinculação e tudo, né? Se você sabe dessa informação e você chega na primeira consulta comigo com 5, 7 dias e ele perdeu peso... Você vai virar pra mim e falar, Natália, mas tá dentro do esperado? Tá? Tá, é isso, vida que segue. Agora, se eu falo pra você, seu leite não é suficiente. Você chega na primeira consulta com o pediatra, seu bebê perdeu peso. E você fala, mas é esperado? Ah, não sei. Mas se você quiser dar a fórmula... aí pronto. Aí o que vem na sua cabeça? Eu não estou sendo suficiente. Meu filho está chorando de fome. Perdeu. Exatamente. Né? A gente já perdeu uma grande chance ali de trazer. Porque lembra que a gente vai estar no meio do blues puerperal, né? Exatamente, né? Já tem toda uma mudança hormonal, você fora já de não rotina, tá funcionando, né? Como queria. É verdade. E o que você considera importante, como pediatra, para orientar as famílias na recepção do bebê? Porque assim, a gente ouve muito aquelas coisas. Ai, dorme agora, porque depois você não vai conseguir dormir. Mas existem alguns pilares que eu vejo que são mais importantes. Então, assim, o que a gente precisa conhecer sobre a própria rotina do bebê, sobre cuidados de segurança, o que é importante de estímulo? Porque às vezes a gente vê tanta coisa na internet ou outras pessoas falarem que a gente começa a ficar louca. Meu Deus, eu tenho que ficar fazendo o tal do tummy time todo dia, senão toda hora, senão meu bebê não vai fazer isso. Eu tenho que saber 50 mil manobras para um monte de coisa, porque senão vai acontecer alguma coisa. E as pessoas vão ficar mais preocupadas do que tudo. O que você considera importante dos casais nessa fase conhecerem? inicial, cheguei em casa, olho no olho, colo, que aí eu falo de novo, vamos lembrar dos sentidos, né? Dos 5 sentidos. Você quer estímulo maior do que o toque, do que o contato. Por exemplo, bebês massageados. E eu não tô falando de fazer uma chantala. Tô falando de eu estar aqui amamentando e eu tô tocando no pezinho. Eu tô olhando no olho desse bebê. Eu tô cheirando a mãozinha, né?
Olha a série de estímulos que eu tô trazendo pra ele nesse momento. E ao mesmo tempo, Cã, eu também tô garantindo que eu esteja sendo estimulada. Exato. Naquela fase de produção, de ejeção, todos aquela cascata hormonal que também acontece na lactação. Sabia que já tem estudos que mostram, até deixa eu pegar aqui que o meu caiu. Tem estudos que mostram que eu tô aqui. Se eu tô com o bebê e olhando no celular, fazendo as compras lá da madrugada ou olhando o Instagram, eu diminuo a ejeção de ocitocina, né? E toda essa cascata hormonal que acontece. Porque eu não estou realmente me permitindo, porque a gente é instintivo. Exato. Com certeza. Então, eu não tô lá ligada. Isso vai garantir, vai interferir no ganho de peso do bebê. Então, aí eu interfiro na minha produção. Então, eu falo assim, a gente tem que lembrar que somos seres instintivos também, né? E, às vezes, a gente tá tão preocupada ou desconectada de estar fazendo algo errado que a gente não sabe nem qual é o normal do nosso bebê. Então, gente, eu falo, aproveitem esse momento, é um momento de conhecimento. Aquele momento da paquera. Então, eu tenho que entender. Eu vou começar a entender as preferências. Se ele gosta mais do banho de balde, de banheira, de chuveiro. Mas para entender qual que ele gosta, eu tenho que experimentar. Eu tenho que permitir que ele esteja lá. Então, como que ele gosta de ser pegado no colo? Né? Qual que é a melhor posição que eu vou fazer? O melhor estímulo que a gente vai dar para esse bebê é realmente a nossa presença, a nossa entrega. Porque aí a gente vai conhecendo esse bebê e a gente passa daquela fase da paquera para a fase da segurança no relacionamento. Então, eu já sei sobre o que é aquele choro. Eu já sei como acalmar. E isso serve principalmente para o pai também. Por quê? Para a mãe colocar no peito é muito fácil. Agora, como que eu vou permitir que esse pai crie relações? Eu virava pro meu marido, juro por Deus. Eu falava pra ele, eu vou tomar meu banho. Você pega com esse menino e sai com ele daqui. Eu não quero saber se ele está chorando. Eu não quero saber. Você se vira com ele. Porque a gente também fica, às vezes a gente entrega, mas chora. Ai, me dá aqui. Porque só eu sei fazer. Não. Exato. A gente tem que permitir que os outros cuidadores também criem seus relacionamentos com o bebê. Porque o amor, ele é estabelecido no cuidado. Exatamente, né? No vínculo, No né? vínculo. E por isso a importância também, assim, do pai, parceiro, parceira, tá junto, né? Nas consultas, no parto, né? Em toda essa fase. Porque pra mulher, parece que muita coisa vem quando engravida, né? Porque você sente mexer, seu corpo tá mudando e tudo. Pro homem, não. Ainda mais que é mais prático, né? Tem uma outra visão. Ou até mesmo casais homoafetivos. Mas a pessoa que não tá gestante, às vezes não tem a mesma experiência desde o início. Então, esse vínculo vai sendo construído ao longo da caminhada da gestação, do parto e do puerpério, né? Eu sempre lembro de uma situação. O Cauã tinha uns 15 dias de vida e eu levava a Maitê pra escola de manhã. Então, eu botava ele no bebê conforto, porque meu marido saía mais cedo. E o Cauã era um bebê que chorava muito no carro. Ele gritava. E uma vez eu vi a Maitê lá desesperada, acalmando ele no banco de trás, enquanto eu tava levando ela na escola. E eu falei pra ela, filha, eu sei que é difícil nesse começo, você amar seu irmão. Aí ela olhou assim pra mim e falou, não, mãe, eu já amo ele. Aí eu, filha, tá tudo bem se você não amar. Ela, não, eu amo. Porque eu fui sabendo sobre ele, entendendo sobre ele nos ultrassons. Olha que gracinha. Eu fui me vinculando a ele na espera, né? E eu tava ouvindo aquilo de uma menina de 12 anos. Então, o que você falou é muito real. A gente ter essa espera, a gente participar ativamente do processo. Ter um projeto da família, que seja pintar uma parede ou fazer um álbum de recordação. Escrever uma carta um para o outro, sabe? Por que eu te considero... Por que eu te escolhi para estar comigo nessa parentalidade, né? Com certeza. E depois desse período inicial ali dos cuidados, como funciona, Nath, assim, o acompanhamento ao longo da vida mesmo do bebê, a rotina ali de puericultura? Quais sinais as famílias têm que estar atentas do desenvolvimento? Tem alguma coisa importante para chamar atenção? Lembra aquela música da Xuxa, Cabeça, Ombro, Joelho e Pé? O desenvolvimento da criança é exatamente assim, ele é crânio-caudal, né? Então, a gente tem primeiro um controle cervical, depois controle de tronco, depois vem, né, da região da cintura escapular, depois joelho, depois se põe em pé. Então, eu falo que a gente tem janelas
de normalidade, né? Dentro do desenvolvimento da criança. Então, a consulta de puericultura, principalmente nesse primeiro ano, ela é muito importante que ela seja realizada mensalmente. Por quê? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande a gente jogar para a família, ainda mais com tanta informação desencontrada que a gente tem no Instagram. Porque do mesmo jeito que facilita, também prejudica muito. Com certeza. Né? Então, eu falo, a gente jogar para a família... Não, meu filho está se desenvolvendo normalmente. Então, é aquele momento da transferência para o pediatra. Então, a hora do pediatra colocar esse bebê no chão, ver como é que tá a interação dele com o ambiente, como é que tá a relação dos pais com o bebê, do bebê com os pais, as relações da gente ir afinando e ir preparando para cada fase. Por quê? Um bebê de 1 mês, ele é totalmente diferente de um bebê de 3. Ele é totalmente diferente de um bebê de 5. O bebê de 6 já vai comer. Um bebê de 7, a gente já tem que falar sobre prevenção de acidente dentro de casa. Porque ele já vai estar começando a se arrastar e ter acesso a outros cantos da casa. Então, assim, é uma sequência mesmo. E é uma fase que são ajustes muito finos. Se a gente deixa passar alguma coisa, a gente está numa fase de maior neuroplasticidade dentro dos 1000 dias, né? Então, se a gente deixa passar, a gente perde uma janela muito preciosa de intervenção oportuna. E aí, por isso que é importante o acompanhamento e não só se comparar. Você usou um termo que eu acho muito importante, que é a janela ali, né, do que é esperado. Porque a gente fala muito isso no tratamento. Porque a minha amiga foi lá, usou tal remédio e engravidou assim. A outra fez assim. Então, é natural essa comparação. E aí, acho que com criança, parece que o negócio é maior ainda, né? Porque o seu não sentou ainda? Não, o meu na cidade já sentava há muito tempo. O meu acompanha. Tem muito, né? Aconteceu recentemente lá no consultório. Eu tenho um paciente que ele sempre foi muito grande. Percentil 97 da curva de estatura. Sabe? Grande mesmo. Um bebê grande. Aí a mãe uma vez falou pra mim assim, Natália, mas ele tá dentro da curva mesmo? Essa curva tá certa? Porque ele é o menor da sala. Eu falei, mas vocês estão estudando com os nórdicos? Em que escola que essa criança tá? Não, assim, às vezes, dentro de uma comparação, a gente sempre vai ter os exemplos para mais e para menos, né? Então, por exemplo, andar. Eu tenho a janela de normalidade, de 10 meses a 1 ano e meio. Tem bebê que anda com 9. Mas a mãe do bebê de 1 ano, mas o fulano de 9 já andou. Aí o problema é do de 9. Exatamente. Né? E se eu conheço a história desse de 1 ano, se ele nunca teve nenhum sinal de alarme ao neurodesenvolvimento, ok, mas, por exemplo, tem bebê de 1 ano que eu mando pra físio. Por quê? Porque ele não andou? Não. Porque ele tá apresentando outras questões associadas que já me chamam a atenção e eu sei que eu preciso intervir. Então, não é o fato de andar ou não, né? Exatamente. Por isso que é importante a gente ter esse olhar mais amplo. Por isso que é um olhar contínuo, né? Não é uma coisa, o que você acha de um bebê de 1 ano que não anda? Nada, né? Não consigo, né? A gente tem que ter a noção do todo, né? Exatamente. Concordo. Tem mais alguma coisa que você acha que é importante da gente falar, que a gente não tenha abordado nesse período de cuidados? Ai, difícil, né? É tão amplo, né? Mas acho que a gente conseguiu falar de tudo que era mais importante, que a gente foi levantando. E se quem estiver assistindo tiver alguma dúvida também, pode mandar lá no Insta, tá? Se quiser deixar seu contato para as pessoas poderem te mandar também, @DRA, né? DRA, abreviação de doutora Natália Fontana, com TH. Perfeito. A vida inteira falando Natália com TH. Igual Camila com 2 L. Mas podem mandar lá, olha, eu vi o podcast, eu fiquei com dúvida que você falou isso, o que acha nisso? E lá a gente também traz muito conteúdo sobre, né? Que legal. E aí vou te convidar para deixar uma mensagem final para quem tá ouvindo a gente, seja quem tá pensando ainda em engravidar, tentando, gestante, mamãe, deixar um recado para quem tá escutando a gente. Eu tava preparando essa palestra sobre os 1000 dias e aí eu me deparei com uma frase que fez todo sentido, né? Que o melhor momento que a gente tem para começar foi ontem. O segundo melhor é hoje. Então, nossa, mas eu não me planejei, eu não fiz nada durante minha gestação, começa agora. Que é aquilo que você falou, sempre é tempo da gente promover mudança e essas mudanças vão ter um impacto positivo na vida de toda a família. Com certeza. Nath, queria te agradecer imensamente pela sua disponibilidade. É uma delícia. Muito gostoso. Tá convidadíssima pra gente conversar mais vezes. Tenho certeza que todo mundo se acalmou agora o coração de te ouvir falar. E foi um prazer te receber. Obrigada, viu? Igualmente. Tchau, tchau.
Obrigada por assistir ao Papo de Tentante. Aproveite e acompanhe o Ceferp no Instagram e no YouTube para ficar por dentro das novidades. Te vejo no próximo episódio. Até lá!